Dando continuidade ao tema governança pública, nós já tivemos a aula de governança pública parte um e, retomando alguns conceitos apresentados desde então, a primeira aula, vamos destacar outros conceitos e até aprimorar um entendimento sobre governança pública nesta aula parte 2. Iniciamos com uma charge, onde você tem dois homens, um quadro, e no quadro você tem lá uma espécie de organograma com a foto de algumas pessoas em específico. Uma pessoa de cabelos amarelos, outra pessoa de cabelos vermelhos, um senhor, algumas pessoas de menos idade. E aí, um senhor pergunta para o outro, olhando este quadro: é uma árvore genealógica? O outro responde: não, é o organograma da instituição. Por que essa charge ela está diretamente relacionada com o tema governança pública? Porque a proposta de governança, e neste caso a governança pública, é inclusive evitar criar instrumentos e mecanismos para se evitar o nepotismo, para evitar a pessoalidade na definição de pessoas para os cargos. Lembrando que o organograma define cargos e não as pessoas. Pois bem, então vamos para uma explicação rápida da proposta de governança, aí neste caso uma governança pública, dentro de uma estrutura organizacional, ou seja, uma organização pública. Então a organização, ela tem a sua gestão com as pessoas, os gerentes, os diretores, para cumprir com o propósito, o objetivo institucional, e tem a governança, que é para tentar equilibrar, regular as diretrizes para que essa organização consiga cumprir com o seu propósito, com os seus objetivos, com a sua missão, visão, toda a estrutura que foi criada para que essa organização se desenvolva. Então, existe a sociedade, formada pelos cidadãos e também por outras partes interessadas aí por essa organização pública. Estas outras partes interessadas, elas podem compor instâncias internas de governança. O que seriam essas instâncias internas de governança? Os conselhos. Então, você pode ter um conselho representativo com vários representantes da comunidade, dessas partes interessadas, para tomar a decisão, para empreender algum aspecto relacionado à sua visão perante aquela organização pública. Existem as chamadas organizações superiores, que representam os cidadãos, que ela, obviamente, ela vai direcionar aí a alta administração dessa organização. Então, essa organização pública, ela está dividida entre a administração executiva, que é a autoridade máxima, os dirigentes superiores, os diretores. Você tem a gestão tática, que seria o nível intermediário da gestão, e ainda você tem a gestão operacional, que são níveis de gerências. Essa alta administração dentro, interno da organização, que faz parte da gestão organizacional, ela, obviamente, ela pode ter uma influência direta pelas instâncias de governança, ou seja, pelos conselhos. O conselho deliberativo, o conselho de administração, com essas representatividades que eu destaquei, eles podem determinar uma diretriz onde que a gestão organizacional vai ter que seguir ao que foi definido por esses conselhos. Existem também as chamadas instâncias internas de apoio à governança, aí podemos citar auditoria, comissões e comitês, câmaras, ouvidorias, dentre outros espaços, como também nós devemos destacar as chamadas organizações externas de governança. Quem são? São os responsáveis pelo controle e regulamentação daquele setor, daquela natureza organizacional ao qual se predestina essa organização. Tem chamado também as organizações externas de apoio à governança. Essas de apoio a gente pode destacar a auditoria independente, o controle social organizado. Então, toda essa infraestrutura com essa composição apresentada demonstra uma organização que tem a sua definição de gestão e tem o trabalho de governança, dando suporte, tentando direcionar a organização para atender os seus propósitos.
Bom, dentro da proposta de governança pública, observem que nós temos vários exemplos de instituições públicas, de organizações públicas que conseguem desenvolver um bom trabalho, que conseguem implementar bons instrumentos, boas políticas de governança. Vamos destacar aqui um exemplo, né, uma manchete, uma notícia, destacando aí São Caetano, que é uma prefeitura municipal de São Caetano do Sul, que destaca aí a governança, né? O seu trabalho de implementação de governança por meio aí da controladoria. Isso é uma notícia. Nós temos outra notícia, por exemplo, reunião de governança traça diretrizes para circuitos turísticos. Essa é uma estrutura mais coletiva, com a participação de vários municípios que compõem o circuito turístico, que também define lá a sua política de governança. Então, o SEBRAE é uma instituição que apoia muito, não só o circuito, mas sua forma de estruturar, visando sempre a governança. E ainda nós temos aí a Anvisa, que é um órgão regulador, uma manchete aí que destaca que a Anvisa ganha prêmio por melhores práticas em regulação. Essa, obviamente, está envolvido também o papel, a adoção de políticas de governança. Bom, então vamos focar nessa última notícia, que é da Anvisa, que eu estou utilizando como exemplo. Então, a Anvisa, ela disponibiliza lá os seus dois modelos de gestão de ações pré-mercado e gestões de ação pós-mercado, e como que é gerenciado essas duas formas de gestão dentro do contexto da Anvisa. Ela tem uma estrutura de governança muito bem definida que tenta equilibrar esses dois modos de gestão. Então, a gestão de ações pré-mercados é habilitação e certificação, regularização de produtos e serviços. Então, ela tem um foco de reduzir o risco sanitário na introdução de produtos e serviços. Já a gestão de ações pós-mercado, ela tem como papel fiscalização de produtos e serviços, controle sanitário em comércio exterior e ambientes em PAF e recintos alfandegados, tem o monitoramento e produtos e serviços, tem a regulação e monitoramento de mercado, e elas adotam a verificação de execução de normas regulatórias, mitigação de risco sanitário, redução de falhas de mercado no acesso a produtos e serviços, ou seja, ela tem duas formas de gestão, era como se fossem duas organizações, porém é a mesma organização com uma gestão com foco para o pré-mercado e outra para o pós-mercado. E a proposta da governança dentro dessa estrutura da Anvisa primeiro, a partir de gestão e controle organizacional, você começa a ter essa visão onde que as pessoas que são colocadas ali dentro dos seus conselhos tomar diretrizes com o objetivo e foco na organização. A gestão da regulamentação, então exige muito trabalho para você controlar, para você atualizar toda a regulamentação. A coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é um dos focos aí da Anvisa, e as relações institucionais. O que as relações institucionais aparecem? E ela é muito importante. Como que a organização ela quer mostrar para os seus atores, para os seus stakeholders, como que ela se posiciona, o que ela defende, o que ela representa. Então, é importante essas relações institucionais que têm esse foco, e a governança cuida disso também, muito em virtude dos objetivos que foram traçados institucionais. Dentro da proposta da própria Anvisa, nós temos aí a governança pública no contexto de nomeação. Então, não é porque o presidente da Anvisa vai nomear qualquer que seja o servidor, não. Existe uma regra, existe uma estrutura e existem critérios para as nomeações. Então, não adianta se eu for colocar o diretor X, Y, Z, ele tem toda uma estrutura de governança para ele conseguir compor a equipe, para ele conseguir estabelecer as estratégias, definir diretrizes. Então, é uma organização muito bem estruturada para que não incorra no risco de entrar uma pessoa totalmente a par do objetivo organizacional e, às vezes, comprometer muito aquela organização. Não, aquela organização criou uma estrutura no qual ela se protege, ela se equilibra. Por mais que exista o risco de chegar uma pessoa com
objetivos muito distintos da organização ou sem conhecimento nenhum daquela área, mas uma governança muito bem estabelecida, essa pessoa não tem autonomia plena, ela precisa recorrer a outras partes, né, da estrutura de governança para validar ou para referendar uma proposta, uma proposição de nomes, uma indicação de nome. Então, só para exemplificar aqui no caso da Anvisa, tem lá o diretor-presidente, ele informa a diretoria colegiada, chamada aqui de DICOL, a existência de um cargo vago. Então, ele informa, esses diretores sugerem nomes para ocupação do cargo, justificando a indicação. Então, sugere os nomes possíveis. Então, até 3 profissionais dentre os nomes sugeridos deverão ser sabatinados pela diretoria colegiada. Então, a DICOM, ela vai sabatinar esses candidatos, até para verificar se tem competência técnica e outras competências que exigir o cargo. A DICOM aprova o nome do profissional a ser nomeado e encaminha o diretor-presidente. Aí volta a figura do diretor-presidente, que ele providencia a publicação da portaria de nomeação do profissional escolhido pela DICOM. Então, observa que ele é diretor-presidente, mas ele não tem todos os poderes em sua mão. Ele tem toda uma equipe, toda uma estrutura que referenda, que valida ou não as suas ações. E no caso de exoneração? A qualquer tempo, o diretor poderá sugerir a DICOL a substituição do ocupante do cargo, justificando a sugestão. A DICOL, ela aprova ou não a sugestão, então, vou desligar e passa no RH e assina. Não. Vamos ver se faz sentido, quais são os motivos. Então, a DICOL faz esse trabalho e o diretor-presidente providencia a publicação da portaria de exoneração caso essa decisão ela seja também referendada pela diretoria coletiva, pela DICOL. Então, observe que até mesmo as nomeações elas são muito equilibradas, são muitas pessoas pensando no melhor para a organização dentro do contexto. Bem, observem que a governança pública, o nosso país, o Brasil, ele está avançando na proposta de governança dentro das estruturas públicas que nós temos. Um dos grandes fatores em relação a isso, e um dos grandes responsáveis por esse desenvolvimento, é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é uma estrutura regulatória, uma estrutura pública regulatória, que faz esse papel de dirimir boas práticas de governança, de estabelecer alguns parâmetros, de ranquear a CGU também faz esse papel. No entanto, o TCU ele é pioneiro nesse aspecto. Aí uma notícia que 15% dos órgãos públicos estão em estágio avançado de governança, então há muito a que se avançar. Se a gente pensar num universo que 15% é uma fatia muito pequena, então nós temos muito que avançar no que diz respeito à governança pública. Observe a segunda notícia. Debate sobre ingresso no Brasil na OCDE marca a abertura do 6º Fórum Nacional de Controle. Um dos critérios para o Brasil ingressar na OCDE é ele ter essa estrutura de governança pública. Por isso que o TCU ele está, além de fiscalizando, ele está oferecendo também as consultorias para que as instituições públicas, as organizações públicas, elas passem a adotar mecanismos e políticas de governança, mecanismos de controle, transparência, compliance e, sobretudo, políticas de governança, para que consiga se atender aos requisitos para o país entrar nesse seleto grupo da OCDE. Bom, uma outra manchete de jornal, TCU, precisamos de governança para termos credibilidade e confiança. Através da governança, observe que as empresas mais bem pontuadas aí nos indicadores de governança da própria B3, que é a Bolsa de Valores, você tem lá os níveis de governança, porque as empresas mais bem pontuadas são as empresas com maior credibilidade, com menores riscos, porque tem uma gestão transparente, porque tem uma gestão que adota políticas de governanças consistentes. Então, observe que existe esse olhar também dos órgãos internacionais para as organizações públicas do Brasil. Bom, o que a gente pode destacar em termos de governança pública? Obviamente, se a gente relacionar a gestão organizacional aí desses órgãos públicos.
Nós temos, obviamente, os compromissos, né, os objetivos que são definidos para aquela organização, tem os recursos, né, os recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, que a gente pode chamar aqui de insumos, que são alocados para que esses objetivos sejam atendidos. Tem ação, produção, então você pode ter uma linha de produção, você pode ter uma prestação de serviço, então você tem ali todo o aparato organizacional para transformar esses insumos, seja num produto ou seja num serviço. Existem os produtos já finalizados, seja um bem ou um serviço, e os resultados, ou seja, o objetivo foi atingido conforme aqueles compromissos iniciais. E aqui a gente vai trabalhar alguns conceitos fundamentais para gestão e, obviamente, reflete na governança pública. Então, quando a gente trata de eficiência, a gente está tratando de alguns elementos quantitativos, é utilizar melhor os produtos, os insumos, os bens. Então, como que eu vou aproveitar mais os insumos, fazendo mais com menos? Como que eu vou ser mais eficiente na produção? Ou seja, a hora de trabalho por colaborador ela vai render mais, ele vai conseguir fazer mais coisas, então ele vai ter um índice de produtividade maior e o produto vai ser preparado ou o produto vai ser finalizado. Então, todo esse fluxo, insumo, produção e produto, a gente consegue economizar recursos e a gente consegue melhor eficiência, seja recursos energéticos, recursos humanos, recursos de tempo, materiais, dentre outros. Então, a gente consegue aumentar esse indicador de eficiência. Contudo, se esses produtos que foram finalizados, que foram fabricados, ou aqueles serviços que foram prestados, eles atenderam aos propósitos que foram definidos, aqueles objetivos que foram definidos, os compromissos, nem sempre. Às vezes você pode ter uma linha de produção muito eficiente, só que o produto que foi criado, ele não atende o objetivo para o qual foi traçado. Então, é uma empresa ou uma organização pública que não é eficaz. Então, a eficácia está relacionada diretamente com o atingimento do objetivo. Eu posso ter uma organização muito eficaz, ela presta muito bem o serviço, ela desenvolve um produto com maestria, no entanto, ela pode ser ineficiente, ela gasta muito insumo, muito tempo, muitas pessoas, uma estrutura muito inchada, inflada, para poder produzir aquele produto e atingir o objetivo. Como também eu posso ter um produto economicamente produzido, porém pouco eficaz, porque ele não atende aquele propósito. E óbvio, quando a gente fala de insumo, a gente está discutindo o princípio da economicidade. Quando fala de ação, produção, a gente está falando de execução, melhor forma de executar, melhor jeito, melhor modo, melhor estrutura. E quando a gente fala desde compromisso até os resultados, ou seja, desde os objetivos definidos até os objetivos atingidos, se a gente consegue produzir o que foi definido aqui em de fato serviços e produtos que atendam a sociedade, por exemplo, a gente tem a efetividade dessa organização. No caso aqui, uma organização pública como exemplo. Então, se você tem objetivos muito bem definidos e os resultados atingidos plenamente, a gente tem um nível de excelência muito elevado. Então, é importante a gente entender esses conceitos, que esses conceitos fazem parte aí de gestão, mas também tem uma interface, uma transitoriedade aí com governança. A governança ela tem sempre esse foco de melhorar a gestão organizacional. Bom, e aí com os princípios da governança, a capacidade de resposta é algo muito pontuado, né, para que a governança atinja. Olha, eu tenho que responder algo, é uma demanda, eu tenho que ter uma capacidade de resposta, dar uma satisfação, por exemplo, para o público, para a sociedade, então eu tenho que ter essa capacidade de resposta. A integridade, então, é um dos princípios da governança muito mais complexo que existe, porque a integridade ela envolve N elementos, desde transparência, desde prestação de contas, desde desenvolvimento de políticas respeitando ética, buscando sempre o foco na meritocracia. Então, são elementos que compõem a integridade e a governança ela tem que incorporar, a política de governança tem que incorporar isso dentro da organização.
A confiabilidade, então, se uma empresa tem uma governança muito bem estabelecida, por mais que existam deslizes, seja por presidente, diretores, essa empresa ela tem uma estrutura muito sólida para perceber aquele deslize, corrigir aquele erro, recomendar uma outra pessoa para ocupar o cargo e continuar na sua missão organizacional. A melhoria regulatória, então, órgãos de regulação também fazem parte desses princípios. A prestação de contas e responsabilidade, aí a gente pode fazer uma interface com a contability, com o princípio também da transparência, que aí a gente vai estar falando de um mesmo assunto, de um mesmo elemento, porém com algumas terminologias um pouco diferenciadas. Então, observe que esses princípios precisam ser praticados dentro dessa proposta de governança pública para que se consiga avançar para esses melhores índices, melhores políticas de governança e essas organizações sejam mais sólidas e consolidadas, independente das variáveis que existirem, seja de pessoas, de nomeações políticas e algo do gênero, mas é uma empresa, quer dizer, é uma organização pública que detém de instrumentos de governança que dá essa credibilidade para que a organização consiga avançar. Bom, e para a gente finalizar, mais uma charge do dia. O senhor sentado, conversando com um bebê no carrinho e uma plaquinha em cima, fim do nepotismo. E o senhor falando, tadinho, tão novo e já desempregado. Pessoal, é isso. Até a próxima aula.